Continuando o nosso treinamento de metas pessoais com a metodologia OKR, precisamos relembrar, né, a importância e alguns erros que a gente comete aqui na criação dos nossos KRs. Mas antes disso, relembrando, né, é importante a gente entender, né, que os nossos KRs eles precisam ser quantitativos e mensuráveis. Então, eu preciso conseguir mensurar esses KRs, senão não vai fazer sentido eu trazê-los aqui para a metodologia. Eles precisam ser tangíveis, tem que estar claro, evidente o que eu desejo alcançar, né? A própria frase ela tem que ser autoexplicativa, ela precisa estar clara com o que eu desejo alcançar com esse resultado-chave. Eles precisam ser atingíveis, então eles devem ser desafiadores, sim, né? Eu preciso alcançar resultados que são que dá aquele friozinho na barriga, que são desafiadores, mas eles precisam ser atingíveis, senão acaba sendo frustrante eu estipular, né, que algum resultado, né, muito complexo e praticamente impossível, né, que nem eu mesmo acredito ao ser criado. Então, é legal você ir adequando essa regra, equilibrando essa régua, para que ela não fique muito, muito alta, a ponto de te frustrar e te desanimar. Bom, cara, se eu estipular aqui que eu vou 100% dos dias úteis na academia, a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer em algumas rotinas. Né? Se você é um atleta, se você é uma pessoa que trabalha com a saúde, com a alimentação e que precisa de fazer com que isso aconteça, muito legal. Isso é factível, isso é possível. Agora, se você é uma pessoa, né, que trabalha aí com tecnologia ou é um vendedor no comércio ou é um gestor de entidade ou faz qualquer tipo de atividade e sabe que no dia a dia a realidade é muito mais diferente da realidade de um atleta, né? Então você vai trazendo isso para aquilo que é sim desafiador, principalmente se você conseguir trazer para algo que você nunca conseguiu atingir, né? Mas que seja possível. Voltando ainda, por exemplo, que eu dei no nosso último vídeo, né? Um exemplo claro que eu trouxe aqui foi uma meta que eu estipulei de completar uma corrida de 10 quilômetros em menos de 60 minutos. Eu já havia corrido 5, eu já havia corrido 8, mas eu nunca havia corrido 10 quilômetros, muito menos em menos de 60 minutos. Só que eu entendi que aquilo ali era possível, já que eu estava percebendo que os treinos que eu estava fazendo estavam me permitindo chegar cada vez mais perto, né? Obviamente era muito desafiador, porque eu nunca havia atingido, mas não era impossível, porque é uma marca, assim, para um atleta amador, que é factível de ser atingida. Então, no final das contas, essa marca foi atingida, consegui fazer muito abaixo dos 60, né? Mas foi porque houve bastante treino, houve bastante preparação, houve bastante cuidado com a alimentação, com diminuição considerável de ingestão alcoólica, né? E isso foi ajudando a atingir esse resultado. Sempre lembrando, tem que ser muito desafiador, mas tem que ser atingível, tem que ser factível. E aí, quando a gente entra ainda, né, somando aqui nesse conteúdo, na parte dos principais erros. Por quê? Acontecem bastante erros, e são erros que acabam minando, né, a tendência da gente utilizar cada vez mais da metodologia OKR. E os principais erros é quando a gente acaba definindo uma quantidade muito grande de OKR, porque a gente confunde os KRs, os resultados chaves, como uma lista de atividade. E OKR não é uma lista de atividades. Lembra que a metodologia, ela é uma metodologia que prevê a priorização. Então imagina que eu tenho uma série de gaps e dentro desses gaps eu preciso entender quais são os mais importantes, os principais que eu preciso trabalhar no atual momento. Então imagina se agora a minha principal prioridade é com a saúde, então eu vou entender, né, que sim, eu vou preocupar com a questão intelectual também, eu vou preocupar com a questão social também, mas o foco do KR, dos KRs, vai estar muito ligado aí a questões de saúde. Né? Ou se dentro de saúde eu estou vendo que aqui tem algumas coisas que são mais importantes, que eu estou falando aqui, que eu estou pensando mais em performance, em disciplina, então os KRs estarão destinados dentro de uma lista de várias atividades, eu vou escolher aquilo que é o mais importante para o atual momento. Por quê? Porque aqui é uma metodologia de priorização. Se eu preocupar em fazer tudo ao mesmo tempo, eu não vou conseguir fazer nada. Então eu preciso identificar e definir entre 5, 3 KRs, é bem suficiente, é mais do que suficiente. Então eu gosto de trabalhar com uma quantidade de
Se eu estou trabalhando com KRs individuais, somente meus, eu trabalho com um máximo de 3. Se é um KR que eu estou criando em conjunto com a minha esposa, por exemplo, eu vou trabalhar com um máximo de 5. Né? E aí, dentro desses 5, a gente vai ter KRs que são em conjunto. Então, trazendo aqui um exemplo, eu vou ter KRs de viagens incríveis, sei lá, vamos fazer 3 viagens incríveis nesse quarto, nesse trimestre. Né? É um KR que é em conjunto, porque quem vai fazer essa viagem não será eu sozinho, e sim seremos nós em família. Então, é um KR que a gente discute em família, define critérios para ver o que é incrível, né, dentro do nosso conceito, e a gente traz para dentro desse KR com um máximo de 5 em se tratando de 2 pessoas, e no máximo de 3, assim, é bem suficiente para que você não se perca dentro dessas prioridades. Então, cuidado com a quantidade, KR não é uma lista de atividade, e a questão mais importante é a rotina e a disciplina dos check-ins. É a disciplina que a gente vai fazer essas cerimônias acontecerem. Então, eu preciso muito ter essa disciplina, porque nenhuma metodologia vai funcionar, por melhor que ela seja, sozinha. Eu tenho que ter a disciplina de toda sexta-feira ou segunda-feira fazer a cerimônia do check-in. Se você está fazendo em conjunto, separa um tempo na sua agenda para fazer essa cerimônia, para fazer algumas anotações, para entender o que foi positivo no ciclo anterior, o que foi positivo, o que você tem que fazer diferente para o próximo ciclo. Se você criou um KR em conjunto com a sua esposa, com seu marido, com seu namorado, sua namorada, com seu amigo, sua amiga, com seu parceiro, sua parceira, sentem juntos, né, que seja por 15 minutos, não precisa ser nada muito burocrático, só para discutir. Aqui um dos nossos KRs era fazer 3 viagens incríveis. O que aconteceu? O que você acha que a gente pode fazer diferente daqui para frente nesse próximo ciclo? Foi muito legal, mesmo tendo atingido, tem alguma coisa que a gente fez que foi legal? Se você acha que esse planejamento aqui foi de acordo, foi bacana, a gente pode fazer isso diferente, a gente teria mudado alguma coisa? Se a nossa métrica, né, se um dos nossos KRs era investir X% por mês de toda a renda familiar, a gente só conseguiu investir a metade disso. O que aconteceu? Tem alguma coisa que a gente pode fazer diferente? Vamos fazer um curso aqui em conjunto? Ou eu vou focar aqui nessa e você foca nessa aqui para a gente conseguir realizar todas essas estratégias? Então, eu vou trazendo essas definições, porque essas definições serão lições aprendidas que vão servir de estratégia para a gente atingir os próximos objetivos. Então, a disciplina, realize os check-ins conforme a metodologia diz, realize todas as cerimônias, porque essas cerimônias é o que vai dar esse gás a mais, né, para que a gente consiga atingir os objetivos, os resultados que a gente estipulou, né, no início da nossa metodologia, ao optar por essa metodologia e não por uma outra. Então, disciplina, muito foco, muita determinação, porque nenhuma metodologia vai funcionar sozinha. Vai precisar de nós para que a gente consiga fazer de fato, né, os nossos gaps serem superados, serem supridos.